Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas conectados de norte a sul, de leste a oeste. Sejam bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Eu sou Álvaro Silva. Boa noite, um abraço para cada um de vocês nessa última noite, penúltima noite aí, né? De 2024, nesse dia 30 de dezembro. O ano está acabando, está se findando. Mas já tem outro ano aí batendo a porta, uma outra temporada já aí prestes a se iniciar. A gente vai falar, é claro, das previsões do Vasco para o ano que vem, da situação envolvendo o mercado da bola, jogador que está voltando de empréstimo, jogador que está chegando no Vasco, jogador que estava cravado para chegar no Vasco e vai jogar no Fluminense. Eu vou falar muito sobre essa situação. Sobre a situação envolvendo aí transmissão do Campeonato Carioca, Vasco SAF, renovação de contrato, entre outras situações. Meus amigos e minhas amigas, agora é o seguinte, hein? Sobre a torcida do Vasco eu também vou falar. E olha só, deixa eu falar uma coisa aqui para você. Acompanhe o nosso conteúdo até o final, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe o link do nosso vídeo. Ô Álvaro, por que nessa segunda-feira, conhecido também como hoje, não tivemos um Madruga Vasco? Sabe por quê, meus amigos? Não tinha assunto nenhum. O domingo foi vazio, vazio, vazio. Quem viu meu vídeo de domingo percebeu, não tinha assunto. Tá? E eu não vou ficar aqui inventando assunto, criando notícia, factoide, fake news, para enganar você, torcedor e torcedora do Vasco, atrás de like e de visualização, embora seja muito bom, não só para o meu canal, mas para qualquer canal, em qualquer rede social, né? O compartilhamento, o engajamento e o like, né? O gostei, o famoso joinha. Eu não sou caça-like, eu sou verdadeiro, trabalho com a verdade, por isso eu não fiz outro conteúdo. Para chegar aqui na segunda de manhã, 5 horas da manhã, para repetir tudo que a gente já tinha falado no domingo, não. E também tem gente que não gosta de repetir o que falou no dia anterior, mas inventa notícia onde não existe. Eu não gosto de fazer nenhuma das duas coisas, por isso não gravamos conteúdo. Agora aqui estamos, nessa noite de segunda-feira, vamos passar tudo a limpo. Bora, vem comigo que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Boa noite, torcida vascaína. Bom, meus amigos, é o seguinte, hein? Logo de cara, se tratando aí de uma situação bastante polêmica, hein? O atacante que estava jogando no River Plate do Uruguai, Joaquim Lavega, de 19 anos. A imprensa uruguaia, a imprensa argentina, cravou o jogador aí aqui no Vasco, até alguns veículos do Brasil cravaram o jogador como jogador do Vasco. A gente trouxe para vocês ao longo desses últimos dias, né? Estavam até dizendo que o Joaquim Lavega poderia aterrissar aqui no Rio já nessa semana para assinar com o Vasco, aquela coisa toda. Pois bem, meus amigos, Joaquim Lavega chegou aqui no Rio de Janeiro hoje, né? Nessa segunda, veio mesmo para o Rio, verdade, até aí estava certo mesmo. Vai jogar no time do Rio mesmo, tá? Tava certo também os jornalistas aí que falaram. O problema é que ele vai jogar no Fluminense. É isso aí. Joaquim Lavega tá acertado com o Fluminense, o Tricolete. O Fluminense que quando for construir seu estádio vai querer colocar o nome de São Januário. O Fluminense que está fazendo um processo lá no seu conselho deliberativo para trocar aquele escudo deles, paia, para colocar o escudo do Vasco, a cruz de Malta no peito. O Fluminense que vai trocar as cores da sua camisa para preto, branco e vermelho. São as cores que temos na nossa camisa hoje, preto, branco e a cruz de Malta vermelha. Porque o Fluminense quer copiar tudo que o Vasco faz. Quer jogar onde o Vasco joga no Maracanã, quer torcer, no caso, onde o Vasco torce no Maracanã. Quer fazer camisa com faixa transversal e quer contratar todo mundo que o Vasco contrata. É por aí, né? E dessa vez não foi diferente, só que dessa vez a culpa não é do Fluminense de ser com C de terceira divisão. Dessa vez a culpa, hein, meus amigos, nada mais, nada menos é do scout do Vasco, que é horroroso. Para quem fala que eu só reclamo, para quem fala que nada tá bom para mim, tá aí, ó. Talvez você esteja satisfeito com esse Vasco,
com esse scout horrível que nós temos hoje e com essa diretoria de futebol pífia, fraca, horrenda. Marcelo Santana tá de parabéns. Pedrinho, nossa, o Pedrinho é o cara, né? Ele é muito bom para bater de frente com a 777, para fazer entrevistinha ácida, né? Estressadinho com o jornalista, ele é bom para fazer isso. Mas para poder contratar jogador, só monta a panelinha, né? Trouxe o Coutinho, pô, show de bola, mas não foi o Pedrinho que trouxe o Coutinho, né? Coutinho se colocou no Vasco, né? Vamos mudar essa narrativa, né? Aí trouxe Souza e Alex Teixeira a tiracolo, né? Assim, apadrinhado, né? Aí traz Jean Davi, que ninguém nunca ouviu falar e não joga bola. Tá saindo caro pro Vasco. Aí traz Maxime Domingues, que até agora não se provou ainda. O Emerson Rodrigues, que até agora não se provou ainda. E o que acontece? O Vasco precisando de zagueiro. Aí o Vasco vai e pega um zagueiro, uma aposta do Juventude, o rapaz Lucas Freitas, está treinando aqui no Rio já com o Ryan, com o Puma, deve assinar com o Vasco nos próximos dias. Acertou com o Lucas Oliveira, que está chegando de graça. Tanto o time do Japão quanto o Cruzeiro não fizeram esforço nenhum para segurar o jogador. Mais uma padrinhação do nosso Pedrinho, né? E agora o Vasco toma esse sonoro aí, chapéu, né? Pelo atacante Joaquim Lavega. Vai ter lacrador que vai falar, mas o Vasco nunca esteve atrás de Joaquim Lavega. Eles vão falar isso, escrevam o que eu estou falando. Eles vão falar que o Vasco nunca quis o jogador. Que o Vasco nunca abriu negociação. A narrativa vai ser essa, tá, gente? Escrevam o que eu estou falando para vocês. Só que a informação que eu tenho do jornalista Vene Casagrande é que Joaquim Lavega foi oferecido ao Vasco em agosto desse ano. Mas o scouting do Vasco entenderam que as características dele não eram compatíveis com o que o elenco do Vasco precisa. Interessante isso, né? O jogador serve para um monte de time, menos para o Vasco. Porque aí agora chegou o Fluminense e levou. Informação que a gente tem é que o Vasco tinha conversas com empresários do Joaquim Lavega. E o Fluminense se antecipou na parada, negociou direto com o River do Uruguai. O que aconteceu? Chapéu. Tomamos um chapéu do Fluminense da terceira divisão para um rapaz de 19 anos que poderia chegar no Vasco a custo zero, uma joia promissora do futebol uruguai. O rapaz está concorrendo para ser o melhor jogador do futebol uruguai no ano de 2024, mas não serve para jogar no Vasco. Mas quem serve para jogar no Vasco são os jogadores de 27, 28, 30, 35 anos que ninguém quer, aí servem para jogar no Vasco, ou que ninguém nunca ouviu falar. Aí um menino de 19 anos, que é super promissor, que chegaria no Vasco a custo zero, não serve. É esse scout horrível que a gente tem, para não dizer outra coisa. Para não dizer outra coisa, um scout horroroso. Acaba com essa palhaçada de scout no Vasco. O Pedrinho era o cara comentando, falava, fazia, acontecia na Globo. E para contratar não sabe achar um jogador, gente. Essa palhaçada de scout veio de 5 anos para cá. O futebol sempre foi futebol e nunca precisou de scout. O scout funciona para time igual Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Bayern de Munique, que vai no mercado no mundo inteiro para contratar 20 jogadores que nunca vão jogar no time A deles, mas são jogadores promissores que eles usam para fazer caixa, fazer dinheiro. Para isso que serve o scout. Porque quando o Real Madrid vai contratar, ele não precisa de scout. Para contratar Vinícius Júnior, o Real Madrid não precisou de scout. Para contratar o Mbappé, o Real Madrid não precisou de scout. Para contratar o Haaland, o City não precisou de scout. Para o próprio City pegar o Savinho, que estava no Girona, que era deles mesmo, para levar para o City, não precisou de scout. Para o Vasco trazer o Edmundo de volta da Fiorentina para o Brasil, não precisou de scout. E o engraçado é que esse mesmo scout do Vasco, 100% questionável, aprovou a volta do Alex Teixeira, Souza, a contratação do Jean Davi. Estou dizendo que o Alex Teixeira é mau jogador, não. Eu quero dizer para você o seguinte, e os critérios? Onde está o critério desse scout? Então quer dizer que o Vasco pode gastar dinheiro que não tem, 11 milhões de reais no Jean Davi, que não tem esse dinheiro, aí o Vasco pode gastar dinheiro nesse cara, que não joga bola. Mas não pode trazer o Joaquim Lavega de graça. Aí o scout não aprova.
O departamento de futebol do Vasco, para mim, está sendo uma piada. Está sendo uma piada. O torcedor do Vasco não tem um dia sequer de alegria, de plena alegria. É uma notícia boa e 5 notícias ruins. Aí fica agora a maior parte de quem dá a notícia com cara de palhaço, com cara de tacho. A sorte que eu trabalho com a verdade. Eu estou falando aqui desde o início. Segundo o jornalista tal, a imprensa argentina, a imprensa uruguaia, há quem diga que o Joaquim La Veiga vai chegar no Vasco. Ainda bem que eu não fiz lacração aqui, que eu não cravei ele no Vasco. Senão eu tava com cara de bobo aqui agora falando com vocês. Só que eu fico chateado, é porque eu, pra mim, dentro do meu coração, no meu pensamento, pra mim, eu juro pra vocês, eu achava que o Joaquim La Veiga ia jogar no Vasco. Mas não vai, porque o departamento de futebol do Vasco é incompetente. Tem um monte de funcionário do Vasco fazendo hora extra, mamando na teta do clube, são incompetentes, péssimos profissionais, a começar pelo senhor Marcelo Santana e pelo scout do clube. Tá? Eu tô de saco cheio dessa situação aí. É muito cacique para pouco índio dentro do Vasco. Muita gente querendo mandar e pouca gente que resolve alguma coisa. O Pedrinho encheu a boca para falar que o Vasco não ia fazer loucura financeira. Mas pôde gastar mais de 22 milhões de reais trazendo Maxime Domingues e Jean Davi. E não trouxe um zagueiro na última janela. Sendo que se o Vasco tivesse conseguido um zagueiro de qualidade, o Vasco poderia muito bem ter conseguido chegar melhor no Campeonato Brasileiro e ter conseguido avançar na Copa do Brasil. Se o Vasco acontecesse isso, o Vasco conseguiria ter ganhado 20, 30, 40 milhões de reais a mais de premiação no fim da temporada. Teria pago o zagueiro, estaríamos bem hoje. Então fica essa reflexão para vocês. Tá? Tem muita parada errada acontecendo. Vamos dar continuidade aqui agora no nosso conteúdo. E ainda se tratando então do mercado da bola, é o seguinte, né? A gente sabe, né, que o Vasco está negociando com o Internacional a contratação do atacante Wanderson, né? O Internacional que está endividado aí, vai terminar o ano com déficit em mais de 40 milhões de reais, né? O atacante Wanderson que foi contratado junto ao Krasnodar da Rússia, o Inter ainda deve mais de 12 milhões para o clube russo. O Vasco estaria aí tentando a contratação do Wanderson, segundo o GE. Globo. Vamos aguardar. Uma outra situação, né, é muita mentira, né? Porque o Vasco mente muito, tá, gente? O Vasco tá falando muita mentirinha também no mercado da bola, mas muita mentira. E jornalista mentiroso, aí a gente já tá acostumado. Mas jogador e empresário também falam mentira, tá, gente? Não vão pensando que o jogador e empresário são um santinho também não, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a Globo cravou que o Vasco tava negociando com o Danilo. O Danilo falou que não tinha nada. Aí, agora o empresário do Danilo falou que não tem nenhuma conversa com o Vasco. Só que o Danilo falou que não ia sair da Juventus. Agora já estão falando que o Danilo vai sair da Juventus em janeiro. Então virou uma salada isso aí. Virou uma salada. Aí por que eu estou falando de mentira? Por quê? Porque a Globo agora está falando que o Vasco está negociando com o Inter para contratar o Wanderson. E falou hoje de novo. Então vamos aguardar, vamos ficar ligados nisso aí. Porque pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Porque se o Vasco estiver enganando a gente vai cobrar. Se a Globo já falando mentira, eu vou cobrar. E se jornalista vai falando mentira, eu vou cobrar também. Simples assim. Mas vamos aguardar, né? Depois do Joaquim La Veiga, que poderia ter chegado no Vasco de graça, e esse scout nosso ridículo, junto com o Marcelo Santana, dormiram no ponto, deixaram o nosso rival Tricolete levar, eu não duvido de mais nada, eu não acredito que jogador nenhum chega, eu só acredito depois que assinar. Só acredito depois que assinar. Tá? Vamos ser bem sinceros aí. Outra situação, o Vasco segue tentando encontrar um desfecho para o Emerson Rodrigues, enquanto isso, ele está na lista ali de jogadores para se reapresentarem. Inclusive ele pode até jogar o Campeonato Carioca, tá? Agora no começo do ano. Mas se pintar uma oportunidade, o Vasco vai tentar resolver isso aí. Vamos esperar. O Ryan, divulgaram um ranking, não sei da onde, da Conchichina aí, que o Ryan é o 10º melhor ponta direita do futebol mundial sub-21. Mas o engraçado é que o ranking que os caras divulgaram, vocês estão acompanhando na tela aí, o ranking não tem critério de gol, não tem critério de passe, não tem critério de assistência. Fala que são 20 critérios, mas não fala que critérios são esses. E o engraçado é que nem o Lamine Yamal está no ranking. Se o Lamine Yamal não está nesse ranking, nem dos melhores do mundo, quem vai estar, gente? É muita cavadinha para vender jogador, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ryan, vai na fé, filhão. Tem uma meia dúzia torcedor do Vasco que fica chateado quando eu falo. Vocês não dão valor, só quando ele joga bola em outro time que vocês vão dar valor nele, que vão acreditar no futebol dele, porque o Ryan não joga bola lá. No Vasco, não.
Ele pode virar um baita jogador em qualquer lugar. Aqui no Vasco ele não tá jogando bola. É muita marra e pouca bola. Papo é reto. Muita marrinha. Não joga nada. Joga. Até no jogo que ele deu ali, puxou o contra-ataque pro Emerson Rodrigues fazer o gol contra o Atlético Paranaense, a bola bateu na canela dele e sobrou pro Emerson Rodrigues. Ele não conseguiu nem fazer o passe. A torcida do Vasco é tão carente, mas é tão carente, que um menino da base de 19 anos, 18 anos, acerta um passe de 5 metros, acerta um drible ali, já é craque. Diferente do Peck. Estão tentando colocar o Peck na mesma prateleira do Ryan. Não. O Peck está em outra situação. O Peck é profissional consolidado, o Ryan não se consolidou no profissional. O Peck pegou o Vasco na Série B com times horrorosos, pegou o Vasco na Série A e arrebentou. Arrebentou nos Estados Unidos, o melhor jogador da MLS. Aí querem comparar o Peck com o Ryan. Ah, dá licença. Dá licença, gente. Pelo amor de Deus. Sabe? Eu não sou contra a nossa base, não. Não estou jogando contra o nosso time, não. Nossos jogadores, não. O que eu quero dizer é o seguinte. O Ryan não tem condições de ser titular do Vasco. Outra coisa. O Botafogo hoje sofreu assédio. A Fiorentina foi atrás do Botafogo para contratar o Luiz Henrique e ouviu um sonoro não. Mas a Fiorentina não estava acertada para contratar o Ryan, para contratar o Luiz Henrique na mesma posição. Por que será? Porque o preço que o Vasco está pedindo no Ryan é melhor contratar o Luiz Henrique, pô. Vamos botar na balança, torcedor. Vamos botar na balança 60, 70, 80 milhões de reais pelo Ryan. Não é melhor inteirar mais um pouquinho e levar o Luiz Henrique, que já é um jogador pronto, seleção brasileira, campeão Libertadores, campeão de Brasileirão? Sabe? Então são essas coisas que a conta não fecha. Se tratando aqui agora, meus amigos, de torcidômetro, né? A torcida do Vasco foi eleita a torcida que mais cantou alto aí durante o Campeonato Brasileiro em tempo, né? Em minutos, isso mesmo. A torcida do Vasco eleita a torcida que mais cantou alto. E é mesmo. A torcida do Vasco é a imbatível. É a imbatível. A torcida mais fiel do Brasil hoje é a torcida do Clube de Regatas Vasco da Gama. E foi feito um estudo também, tá? Que na curva ali, aonde fica a bateria da Força Jovem, é onde pulsa o coração da torcida do Vasco. Eu tô falando isso há muito tempo. Muito torcedor Nutella que vai para São Januário para ficar na social ou para ficar na arquibancada embaixo da cabine de transmissão, só vai para vaiar e reclamar. Nós temos que parar de ser Nutella, torcedor. Temos que fazer que nem a rapaziada da Força Jovem, que nem eu, quando eu vou em São Januário, eu volto sem voz. Eu vou com voz e volto sem voz. Eu vou com voz e volto sem voz. Por quê? É cantando o jogo inteiro. Mas não é cantando baixinho, não. É cantando alto. Alto, até ficar sem voz. Batendo palma de um jeito que a mão fica vermelha. De tanto bater palma o jogo inteiro, cantando. Pegando bandeirão para bandeirar. Cobrando um amigo do lado para poder apoiar junto. Torcedor do Vasco, nossa torcida é violenta, assim, no modo do esporte, tá? Não é questão de violência, não, mas é uma torcida poderosa, uma torcida violenta, uma torcida de massa. Somos milhões e milhões. Ninguém cala a torcida do Vasco. Torcedor, se a gente se unir, se a gente fizer São Januário inteiro pulsar, como a curva das organizadas pulsa, ninguém ganha do Vasco dentro de São Januário. Pode ser com time ruim, pode ser com time bom, pode ser com time meia boca, ninguém ganha do Vasco. A questão é de fora para dentro, não é de dentro para fora. Tanto que não é de dentro para fora, se você for ver um jogo do Real Madrid, lá no estádio deles, para 90 mil torcedores, aquele timaço que eles têm, a torcida não canta metade do que a torcida do Vasco canta. Por quê? É torcida Nutella, é torcedor do mundo inteiro que está indo lá pela primeira vez, segunda, terceira vez, está indo lá conhecer, fazer turismo. Torcedor do Vasco não. Torcedor do Vasco vai para cantar, vai para apoiar, porque é muito Vasco, porque é muito bacalhau. Meus parabéns, torcedor do Vasco. Me desculpa aí um ou outro que se sentiu ofendido, porque eu falei que tem muito torcedor que é Nutella, mas tem mesmo. Quando eu falo que tem, eu falo todo mundo. Nós, torcedores do Vasco, em alguns momentos a gente tem que parar de ser Nutella. A gente tem que ser torcedor raiz até o final. Temos que cantar até o final, apoiar até o final. Acabou o jogo aí, a gente vai, tiver que falar o que falar, fala, vira a camisa ao contrário, tira a camisa, entendeu? Vai protestar no CT, cancela plano de sócio, beleza. Mas tem que apoiar, torcedor. Vamos continuar assim, que a nossa torcida é imbatível.
Meus amigos, agora se tratando do atacante Cleiton Silva, hein? Cleiton Silva, lá na primeira divisão do futebol português, são 18 jogos, 10 gols e 1 assistência, hein? 10 gols e 1 assistência. O atacante foi contratado na gestão de Alexandre Matos, quando ele era o diretor de futebol do Vasco. Não deu certo no Vasco, teve poucas chances, mas as chances que ele teve, ele não jogou bem, errava passes, errava domínio de bola, finalizava mal pra caramba. Teve gente, 90% da torcida na época aprovou a saída do Cleiton. Agora tá todo mundo pagando de viúva do Cleiton. Olha só, eu entendo que ele pegou um péssimo time para jogar. Toda hora os treinadores queriam botar ele para poder jogar pelo lado de campo, que não é a dele, ele é centroavante. Só que é o seguinte, ou era ele ou era o Verratti, ou um 4-4-2. Tá certo? Então, o Cleiton teve poucas chances, mas a chance que ele teve, ele não aproveitou. Ele não aproveitou. Porque se o Cleiton fica no Vasco e não tivesse feito nada, todo mundo está falando para ele sair agora. Aí ele foi jogar no poderoso futebol português, lá no Rio Ave, que é um time bem meia-boca do futebol português. Aí lá ele está jogando bem. São 18 jogos e 11 participações em gols. Mas, gente, na boa, vocês acompanham futebol português? Todos vocês? Não, vamos ser sinceros, eu acompanho. Eu estou sempre acompanhando aqui, vendo jogos de futebol português. Para começar, os estádios são pífios, os gramados são horríveis, a arbitragem é pior ainda, e a qualidade do futebol é horrível, é horrorosa. No futebol português, a qualidade do futebol é horrível, tirando o Benfica, Sporting, Braga, mais ou menos ali o Santa Clara, o próprio Casa Pia, sabe? Vitória de Guimarães. O restante, ó, é uma briga de foice no escuro. Só que aí o que acontece? Isso é bacana, um cara jogando um time meia boca, fazer 11 participações em gols em 18 jogos. Agora, será que se ele volta pro Vasco, ele consegue os mesmos números? Gramado bom aqui no Brasil, os estádios maiores, muito mais pressão, time de massa, tendo que entregar em alto nível, performar logo de cara. Porque uma coisa é você ter que jogar sem pressão nenhuma, outra coisa é você ter que encarar a torcida do Vasco. Não sei. Há quem diga que ele poderia voltar pro Vasco, né? Ah, não, traz ele de volta, coisa e tal. Será que ele ia arrebentar no Vasco mesmo? Ou será que ele é um jogador para jogar aí em campeonatos alternativos, como é o campeonato português? Não sei, é um grande ponto de interrogação. Agora, tomara que ele continue indo muito bem, ou o Vasco traz ele de volta daqui a pouco, se ele continuar indo muito bem lá, ou o Vasco vende ele. A gente tomou conhecimento na tarde de hoje de que o Benfica teria interesse na contratação do atacante Cleiton Silva. Não sei, vamos aguardar. Então, isso é bom. O jogador jogando bem é sempre bom. Ou ele vem pro Vasco, que agrega, soma no nosso elenco. Pode ser o cara para jogar ao lado do Verratti, com o David, com o Adson. Ou reserva do Verratti. Se vem o Wanderson para fazer dupla de ataque, seria bacana. Mas se não vier também, o Vasco pode vender ele pro Benfica. Né? Só que eu acho que a torcida do Vasco tem que começar a ter critério. Porque o jogador estava aqui e ele não prestava. Aí agora ele tá jogando bem lá, todo mundo, porque os caras fazem tudo errado. Mas quando o Vasco liberou ele emprestado, todo mundo concordou. A maior parte da torcida concordou. Então, torcedor, a gente tem que ter um ponto de equilíbrio nisso aí. Tô criticando vocês, não. Eu acho que nós, quando eu falo nós, a torcida do Vasco é nós, viu, gente? Eu acho que todos nós temos que começar a olhar pro jogador, começar a olhar para essas situações com um pouco mais de ponderação. A gente não pode ser momentâneo. Porque naquele momento lá atrás, ninguém queria ele no Vasco. Tava muito mal. Todo mundo ficou feliz. Ah, beleza, menos um, agora dá pra trazer outro jogador. Não é isso? Só que agora o cara tá jogando bola. Aí agora todo mundo quer ele de volta. E esse é o futebol. Então tomara que ele continue jogando bola. Ou ele volta pro Vasco. Ou o Vasco vende ele pra um time gigante aí, igual o Benfica, né? Quem sabe? A gente pode se dar bem. Aí eu esqueci de falar do Porto, né? Dos times lá de Portugal. Aí Benfica, Porto, Braga, Sporting. Aí depois vem Casa Pia, Vitória de Guimarães, coisa e tal. Ali mais ou menos o Santa Clara. Mas assim, vamos aguardar. Boa sorte, né, ao Cleiton Silva, ele que não deu sorte aqui no Vasco, né? Vamos aguardar. Outra situação envolvendo o mercado da bola, o Vasco já iniciou a tratativa de negociação para renovar o contrato de Puma Rodrigues. O contrato do Puma Rodrigues vai até dezembro de 2025, do ano que vem. Tá, gente? Vai até dezembro do ano que vem o contrato com o Puma Rodrigues. O Vasco já iniciou a negociação para renovar com ele. Porque no meio desse ano agora, ele já poderia assinar um pré-contrato já para deixar o Vasco. Então o Vasco já está se antecipando para não correr risco de perder o Puma Rodrigues. Tem gente falando assim, manda esse cara embora, que não sei o que, não sei o que. Torcedor, uma coisa é mandar o cara embora, o Vasco toma prejuízo.
Se o Vasco renovar o contrato com o cara, você mantém ele aqui, ele joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, tem altos e baixos, mas daqui a pouco ele desponta, ou ele fica aqui e ganha de vez a lateral direita, ou o Vasco vende ele e faz dinheiro. Agora o pessoal pensa que futebol é igual videogame. Você vai lá, manda 10 embora e traz 10 de novo. Não é assim. Então tem que ir com calma. Paciência. Quem não gosta do Puma, vamos torcer pro Puma jogar um pouquinho de bola, jogar um pouco a mais. Quem já gosta dele, ok. Quem não gosta, vamos torcer para ele jogar um pouquinho a mais. Ele jogando um pouco a mais, ele pode ser útil no elenco. Se não for útil no elenco, melhorando o futebol dele, o Vasco pode vender e fazer dinheiro. O que não dá é o Vasco pagar caro por ele. O Vasco tá devendo o Nacional do Uruguai até hoje pelo jogador e se desfazer dele. Aí fica sem jogador e fica devendo dinheiro para os outros. Né? Então isso que não pode acontecer, tá, gente? Se tratando aí agora da SAF, né? A diretoria do São Paulo marcou uma reunião no Conselho Deliberativo lá do Tricolor Paulista para definir a situação envolvendo ali o Evangelos Marinax, tá? Isso mesmo. O Evangelos Marinax tem interesse em fazer uma parceria com o São Paulo ali em relação aos jogadores da base para poder revelar, vender jogadores, coisa e tal. Né? O Júlio Casares já falou que Cotia, né, a base do São Paulo, não vai ser vendida, mas vai saber também, não tô nem aí pra isso aí, se for vendido, se não for. O que eu quero dizer pra vocês aqui é o seguinte, tá me cheirando muito estranho, né? A gente tomou o chapéu do Fluminense agora em relação ao Joaquim Lavega, né? Só falta agora chegar o São Paulo aí, que nem SAF fechar uma parceria com o Evangelos Marinax e o Vasco ficar a ver navios, né? Literalmente ficar a ver navios, né? Vamos ter que aguardar essa situação. Mas os conselheiros do São Paulo não estão gostando muito disso, não. Pediram uma reunião no conselho lá. Júlio Casares vai se reunir com o Conselho Deliberativo do São Paulo. E parece que o Marinax vai ter aí uma reunião aí com a diretoria do São Paulo. Parece que até o dia 28 de janeiro agora, desse ano que vem, a diretoria de São Paulo vai apresentar um projeto lá para o Marinax. Alô Vasco, vamos acordar, Pedrinho? Mais um chapéu, é isso mesmo? É isso mesmo? E outra coisa, hein, Pedrinho? Se o Marinax estiver querendo comprar a SAF do Vasco, bate na mesa, hein, Pedrinho? Não existe isso não, hein? O cara querer vir comprar a SAF do Vasco, ser majoritário da nossa SAF e sócio do São Paulo, que é rival nosso. Eu nunca vi isso. Só um exemplo, tá? Não é SAF, mas é só um exemplo. Aí chega alguém lá para comprar a SAF do Real Madrid, aí chega lá no Sevilha, para fazer uma parceria com o Sevilha. Peraí. O Real Madrid vai cortar na hora. Falou, peraí. Ou é Real ou é Sevilha. E aqui no Vasco é a mesma coisa. Guardadas as proporções, é claro, de cada realidade de cada clube. Só um exemplo que eu usei. Aqui no Vasco é a mesma coisa. Ou ele vem pro Vasco, fecha com o Vasco e coisa e tal, e vamos que vamos. Ou ele vai lá fechar com o São Paulo. Esse negócio de querer abraçar todo mundo, já diria o poeta, quem quer abraçar o mundo inteiro acaba ficando sem ninguém. Porque o mundo inteiro é largo, pra você querer abraçar tudo com 2 braços só. Vamos acompanhar de perto essa situação aí. E é tão complicado que até os conselheiros do São Paulo já não estão gostando disso. Fala, mas o cara vai comprar a SAF do Vasco, quer fazer parceria com nós. Até os caras lá dentro do São Paulo não estão gostando disso. Parece que só quem está gostando disso aí é a situação do Júlio Casares lá no São Paulo e o Marinax. Porque aqui no Vasco, isso não está sendo visto com bons olhos pela torcida. A diretoria não falou nada até agora sobre isso. A gente não sabe qual é o pensamento do Pedrinho, o posicionamento sobre isso. E lá no São Paulo também a oposição e a torcida também falaram, mas que doideira. O torcedor de São Paulo não liga muito, que eles querem ver dinheiro no clube. Então é complicado. Por outro lado, o Marinax tem um montão de empresa. Pode ser que uma dessas empresas dele feche uma parceria com o São Paulo. E aí outra empresa dele vem e compra a SAF do Vasco. Pode ser isso. Mas ainda assim, eu não vejo isso com bons olhos. Eu vejo isso, no mínimo, como conflito de interesse. No mínimo. Por exemplo, a Crefisa não fechou e não vai fechar com o Vasco, pelo menos até agora, que a gente sabe, por conta disso. O Conselho do Palmeiras bateu o pé lá com a Leire e com o Lamáquia, deu pano pra manga lá e eles pularam fora. Deixaram o Pedrinho aí, abandonaram o Pedrinho. O Pedrinho não quis nem aprofundar nesse assunto, mas é a grande realidade. Eles abandonaram o Pedrinho, porque eles foram cobrados lá no Palmeiras por conflito de interesse. Aí agora, né? Então vamos ficar de olho nessa situação envolvendo o São Paulo aí, Marinax e a Vasco SAF. Tá, meus amigos? Aí olha só, deixa eu falar com vocês aqui o Campeonato Carioca. Não, Carioca não, perdão. Manuel Capasso, né? O Olímpia já comunicou oficialmente, Capasso não é mais jogador do clube paraguaio. Capasso se representa no início de janeiro pro Vasco daqui, no Vasco da Gama,
Tá bom, gente? Olha só, surgiram rumores de que pode ser que o Libertad do Paraguai tenha interesse na contratação de Capasso. Galera, numa boa, na moral mesmo, galera, na boa, real. Capasso começou bem o Carioca ano passado com a camisa do Vasco. Jogou muito bem com a camisa do Olímpia, foi campeão paraguaio. O Vasco tá trazendo os zagueiros aí que todo mundo tá contestando, torcedor. O Capasso já é do Vasco, torcedor. Não tem que gastar nenhum real. Custa alguma coisa, torcedor? Deixar o Capasso aqui até junho. Ô, galera, deixa o Capasso jogar até junho aqui no Vasco. Deixa o cara jogar aí o Carioca, o início da Copa do Brasil pra ver. Fez uma, duas lambanças, tchau, obrigado. Sabe, fez uma, fez duas, encosta ele, deixa treinando, não relaciona mais e empresta pra quem quiser. Vende, sei lá, troca. Agora o que não dá é o Vasco precisando de zagueiro, trazendo jogadores do nível ou abaixo do nível do Capasso e gastando dinheiro para trazer. Vocês não acham coerência? Vamos aguardar. E outra coisa, agora a gente tem um cara aqui que é especializado em treinar defesa, que é o Fábio Carille. O Capasso já foi um dos melhores zagueiros do futebol argentino lá no ano retrasado. Quem sabe o Carille não recupera o futebol do Capasso ou não? A gente não sabe. Agora o que não dá é a gente ficar querendo trazer jogadores astronômicos, não trazer ninguém. O cara já é do Vasco, a gente dá para os outros de mão beijada. Aí vai que ele arrebenta mais um ano com a camisa do lado de outro time. Aí o Vasco contratando jogador, gastando dinheiro que pode, que não pode gastar, por jogador que às vezes pode nem dar certo. Então aposta por aposta, pelo menos a gente podia apostar naquilo que já é nosso. Na nossa base. No Capasso que já pertence ao Vasco, o Lucas Oliveira que já está sacramentado, o Lucas Freitas também. Deixa o Capasso aqui e traz o Balbuena. Pronto! Resolvido. Aí vamos ter Balbuena, João Vitor, Lincoln, Luiz Gustavo, Capasso, Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Não é possível que o Carille, especialista em zaga, em treinar defesa, com esse tanto de jogador, e não vai conseguir arrumar dois para ser titular, gente. Né? Não sei. É uma opinião minha. Respeito quem pensa ao contrário, você tem direito também de pensar ao contrário, nada a ver, show de bola, mas é uma questão que eu levanto, sabe? Acho que poderia, já que é pra apostar, vamos apostar no que é nosso. Apostar em coisa dos outros. Por que as coisas dos outros têm valor e as coisas nossas não prestam? Né? Não sei, vamos aguardar. Se tratando do Campeonato Carioca é o seguinte, hein? Vasco TV e Rede Globo fecharam parceria. Todos os jogos com o mando de campo do Clube de Regatas Vasco da Gama vão ser transmitidos pela TV Globo e pela Vasco TV. Aonde não for passar na Globo, vai na região do Brasil, né? Vai estar ali abrindo no YouTube pela Vasco TV. Ótima notícia, meus amigos. Olha que notícia sensacional. Até que enfim, Vasco, fazendo uso da Vasco TV, poxa. Se tiver que assinar um pacote aí, eu sou o primeiro a assinar, pô. Sabe? 1000 vezes dá dinheiro pro Vasco para assistir o jogo do Vasco no YouTube pela Vasco TV num pacote. Mas olha só, bota um streaming de qualidade, sem ficar com delay de 3 minutos. O gol saiu, já tem 5 minutos e o gol não aparece na Vasco TV. Pelo amor de Deus, bota um streaming de qualidade aí, uma internet via satélite para transmitir esse jogo, bacana, né? Porque 1000 vezes dá dinheiro pro Vasco do que dá dinheiro para essas outras emissoras aí, poxa. Gostei da iniciativa, gostei sim, bacana. Galera, outra coisa aqui, ó, amistoso, hein? O Vasco vai fazer um jogo treino diante do Volta Redonda no próximo sábado aqui no Rio, em São Januário, viu? Jogo treino. E se tratando do Campeonato Carioca, Souza, Emerson Rodrigues, Maxime Domingues e Jean Davi podem ganhar rodagem nesse início de Campeonato Carioca. Até mesmo o próprio De Lucas, Zé Gabriel, esses jogadores devem ganhar rodagem nesse início de Campeonato Carioca, uma vez que os nossos jogadores do elenco principal vão se reapresentar só depois. Tá? Vamos ficar de olho nessa situação e, é claro, acompanhando de perto. Tá, meus amigos? Então, basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícias, de informação do nosso Vascão. Tô ficando por aqui. Um abraço, um casaca no coração de cada um. Porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto. Vasco!